Estamos aqui novamente no maior portal jurídico do país. Um bom dia especial aos meus alunos aqui do R2, da Universidade de Anhanguera, do curso FMB, do Federal Concursos, do Êxito Pro Ordem, do Epios Robortella, lá do Grupo Orientado de Estudos da Polícia Civil, do IDEJUR, do Complexo Jurídico Damásio de Jesus e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma aluna de Maringá essa semana escreveu no Twitter, ao saber da palestra Direitos Humanos e o Direito à Alimentação, que o tema está muito batido, né? Eu ousei discordar. No Brasil, a questão da fome e miséria é muito falada, porém, pouco discutida. Josué de Castro, uma referência na área de direito à alimentação, foi presidente da FAO, nós vamos ver, um médico, ele já tinha afirmado que há 1000 publicações sobre guerra por um escrito sobre a fome. Porém, os estragos produzidos pela fome são maiores do que a guerra e as epidemias juntas, pois constitui a causa mais efetiva das guerras. Numa outra frase da professora Cecília Sardenberg, ela afirmou que a fome é uma mulher cheia de dentes e que pode bater a porta na calada da noite para tomar conta do indivíduo, comer-lhe as carnes, impedindo-o de andar e fugir. Enfim, sabemos da gravidade dos fatos, mas nem sempre da dimensão. Então hoje eu vou tentar comentar com vocês sobre a alteração constitucional do artigo 6º da Constituição Federal, uma relação entre pobreza e direitos humanos, a evolução histórica sobre o direito à alimentação internacional no Brasil, os programas que foram implementados aqui no país desde a década de 40, a questão da fome no Brasil e no mundo, com destaque à ONU e o seu órgão que cuida de alimentação e agricultura, a FAO, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram criados em 2000, uma visão geral da fome e da desnutrição no Brasil, a questão da distribuição de terras e de grãos no Brasil e, fechando, a ideia do direito à alimentação no Poder Judiciário. Ao término da palestra, haverá um intervalo, espaço para as perguntas serão enviadas para cá e aí o grupo de apoio faz a seleção. Para aqueles que não tiverem a sua pergunta efetivamente respondida, eu lembro a todos que o alcance da palestra é nacional. No nosso último encontro aqui em fevereiro, quando do Direitos Humanos e a Liberdade Religiosa, tivemos quase 6.000 logins no Brasil. Então o que acontece? Todo mundo mandou pergunta, deu uma congestionada, então para isso você manda a pergunta para cá. Eu deixo também aqui à disposição de vocês 2 canais. O primeiro, o meu e-mail, professor.frederico@uol.com.br, e ainda notícias sobre direitos humanos e outras coisas que rolam no mundo social do Twitter, tá lá. Se você me achar, @FredericoAfonso é o meu Twitter. Então vamos começar com a ideia de alteração constitucional. No dia 4 de fevereiro de 2010, nossa Constituição Federal teve seu texto alterado pela 70ª vez em quase 22 anos. Hoje, né, a gente já está na emenda 67. Você vai falar, como assim 70ª a 67? Nós tivemos 6 emendas de revisão. E então, no início de fevereiro de 2010, a emenda constitucional número 64, objeto inicial do nosso bate-papo aqui, alterou o artigo 6º da Constituição para introduzir a alimentação com mais um direito social. Você pode pensar, então até fevereiro de 2010 não tinha direito à alimentação. Tinha de uma outra forma e é isso que eu vou tentar explicar para vocês o que muda e que não muda. A gente tem que lembrar que os direitos humanos nascem quando devem e podem nascer. E não nascem todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. Porém, a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável nasce com ele. E está expressa em vários tratados internacionais como de direito fundamental, como o direito fundamental de toda pessoa de estar livre da fome. As normas de cunho social são comuns nas constituições dos países ocidentais, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. No nosso Brasil, a nossa Constituição, o grande destaque está lá, o artigo 6º, este que foi alterado no início de fevereiro de 2010. E quando a gente fala em direito social, a questão é, esses direitos, essas normas,
São normas meramente programáticas? São normas dispositivas? São meras promessas políticas? Ou podemos ter a esperança que sejam normas com eficácia plena? A administração pública, de um modo geral, é encarregada direta para a realização dos direitos sociais. E sendo assim, qual seria o papel do Poder Judiciário? O Poder Judiciário teria a legitimidade para exercer o controle destes atos? Seria através, por exemplo, do mandado de injunção? Eu entendo que o Poder Judiciário pode exercer um controle amplo, principalmente nas omissões administrativas, que são os piores casos. A inclusão do direito à alimentação no rol dos direitos sociais pode, na prática, modificar a garantia do acesso à alimentação. A alimentação é uma das condições para que o ser humano possa viver. E o direito à vida já vem assegurado no início do artigo 5º, no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Desta forma, com a ampliação no rol dos direitos sociais, surgiu então aí, no início de fevereiro de 2010, uma esperança de melhores condições de vida, pois o Estado, a meu ver, será obrigado a partir de agora, de fevereiro de 2010, a assegurar a todos, não somente o direito à alimentação, mas sim uma alimentação com qualidade. O Brasil está situado na América Latina e o principal problema nela é a desigualdade de renda, que ainda é a maior do mundo. O Brasil é aí titulado um país em desenvolvimento, ou seja, o país é pobre. O país é pobre, porém riquíssimo na produção de alimentos. A gente tem o chamado até agronegócio, que até por uma questão de tempo não vou poder abordar aqui. Portanto, nós temos um grave problema onde? Na distribuição dos alimentos e não na produção dos alimentos. Segundo o IBGE, no Estudo de Segurança Alimentar de 2009, pelo menos 11,2 milhões de brasileiros passavam fome ou estavam sob o risco iminente de não poder comer por falta de dinheiro. Para complicar ainda mais, a ONU, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, eu falo um pouquinho dela daqui a pouco, afirmou que os preços dos alimentos atingiram em dezembro de 2010 o nível mais alto desde 1990. A questão ela é tormentosa. 1º de janeiro de 2011, a presidente Dilma Rousseff, ao assumir o seu cargo, afirmou: "Não vou descansar enquanto houver brasileiros sem alimentos à mesa." Fazemos parte de uma estatística dramática. Segundo a FAO, pela primeira vez, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passaram fome até o fim do ano de 2009. E 1 em cada 6 pessoas passa fome no mundo. O direito à alimentação é algo inerente ao ser humano. Pouco importa onde esteja previsto, assegurado esse direito. É um direito natural. Em decorrência do maior bem da humanidade ser a própria vida, sem o alimento, o ser humano não tem saúde. Sem o alimento, o ser humano padece. Segundo, lembrar aqui, até lembrei disso por uma coluna que foi publicada essa semana no jornal Estado de São Paulo. Em junho, o Arnaldo Jabor, ele disse o seguinte, ele falou que ao falar da miséria, ela nos alivia, porque para nós, o Jabor falando, os bacanas, a miséria é apenas um problema existencial. Muitos artistas e intelectuais que falam da miséria como tema de livro ou filme, ou políticos que usam a miséria como um curral eleitoral, ganham dinheiro ou votos com a miséria dos outros. Ou seja, a miséria dá lucro. Nós fazemos parte da miséria brasileira. Em nós, e não nos morros e periferias, está o segredo, ou melhor, a explicação para a ignorância e o desabrigo de nosso povo. O Jabor está corretíssimo. Nós fazemos parte da miséria brasileira, porque somos um povo miserável. Somos o povo bacana que pede um lanche em uma padaria da moda, esse lanche que custa 5% de um salário mínimo. Aquele salário mínimo mesmo, alvo de tantas discussões recentes, e que deve alcançar aí as suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e outras coisas. Está lá no artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Esse mesmo lanche, que sobra lá metade no prato, e o garçom diz, quer levar para a viagem?
Quer levar para alguém que necessite? Você, às vezes, fala, não, não quero levar. Quer levar para alguém que necessite? Aí você leva e na porta da padaria, na porta da lanchonete, o destinatário da encomenda está esperando. A fome e a miséria rondam a nossa porta. E olha que coincidência. Tinha separado esse texto em junho. Agora, terça-feira, no dia 5 de abril, o Jabor, também escrevendo na coluna do Estadão, entre a piedade e o medo, eu dei destaque aqui a 2 parágrafos. A riqueza não olha a miséria, mas a miséria olha a riqueza. Não olho para não sentir culpa ou para não ferir meu universo estético, em que a miséria é um fator desarmônico. A miséria não é plástica. A miséria nos lembra que a desgraça existe e, portanto, a morte também. Mas a miséria armada nos faz esquecer a miséria indefesa. Com a onda de violência, estamos perdendo a compaixão pelos pobres. E como ninguém sabe resolver o drama da miséria, criamos um vago rancor contra ela, um certo tédio, porque ela não some. Ela teima em reaparecer. E o Jabor conclui: a miséria não está nas periferias e favelas. Ela está no centro da vida brasileira. Somos uns miseráveis cercados de miseráveis por todos os lados. O Jabor está certo. Na oração do Senhor, também conhecida entre nós aí como Pai Nosso, talvez a oração mais conhecida do cristianismo, há a expressão: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou pão diário, pois o pão era o alimento mais importante para a sobrevivência. E hoje? Onde está o pão? A emenda constitucional 64 é oriunda de uma proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Antônio Carlos Valadares. O senador Valadares, ele é de Sergipe, e não por acaso o estado de Sergipe, até 2006, era apenas o 5º colocado no Índice de Desenvolvimento Humano lá no Nordeste. Além da péssima distribuição de renda naquele local, Sergipe enfrentava e ainda enfrenta o problema que a gente chama de fome oculta, que é uma fome causada por carência de vitaminas e minerais e que pode aumentar aí os riscos de desenvolver doenças crônicas. Para ajudar, em 2009, os inspetores da Companhia Nacional de Abastecimento, conhecido como CONAB, eles descobriram fraudes e irregularidades no programa de aquisição de alimentos, com suspeita de desvio de verbas federais em convênios que totalizaram, segundo a Polícia Federal, 6,5 milhões aí de desvio nos estados da Bahia e Sergipe. E esse programa de aquisição de alimentos, ele é um subprograma do programa Fome Zero, né? E esses primeiros casos foram detectados em municípios do interior sergipano, e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já estão investigando. Ou seja, a desgraça já é grande, mas não há limites, né, para o desvio, para a corrupção. Então, para ajudar ainda o cara que já está na miséria, na insegurança alimentar, o pessoal ainda vem e desvia milhões e milhões de dinheiros. Então, já que eu voltei aí na origem da emenda constitucional, vou falar um pouquinho da história governamental brasileira sobre o tema. O governo brasileiro, ele inicia sobre o tema alimentação apenas na década de 40, com então Serviço de Alimentação e Previdência Social, também com o Serviço Técnico de Alimentação e com a criação da Comissão Nacional de Alimentação. Passados mais de 70 anos, desde então o primeiro programa até a inserção do direito à alimentação como direito social, verificamos que muita coisa realmente mudou. Mudou para melhor, mas muito ainda tem que ser feito. Destaque: o diretor-geral da FAO, da ONU, né, do órgão de Agricultura e Alimentação, o Jacques Diouf, ele afirmou que o número de pessoas que passam fome no Brasil caiu 28% em apenas 4 anos. Ele pega o biênio 2000-2002 e ele fala que de 16,6 milhões no biênio passaram para 11,9 milhões em 2004 até 2009, então num quinquênio. Em maio de 2010, a diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, a Joseph Cherran, ela entregou ao então presidente Lula um reconhecimento oficial da ONU como campeão mundial na luta contra a fome.